No nosso último vídeo, nós vamos tratar de um fenômeno conhecido como ressonância, que está diretamente ligado com a produção de ondas estacionárias. Quando geramos uma onda em uma corda, por exemplo, deixando uma extremidade fixa e fazendo a outra oscilar, em determinadas frequências será possível observar a formação de ondas estacionárias, ou seja, a presença de nós e antinós ou ventres, né, que são os pontos com maior amplitude. Quando isso acontece, dizemos que encontramos uma frequência de ressonância. Deixa eu colocar aqui uma imagem para vocês que representa justamente esse fenômeno. Isso aqui é um acessório de um laboratório de ensino de física. A gente pega um cordão, coloca ele fixo de um lado, aqui o lado esquerdo, ó, e o lado direito, ele tá preso a um eixo que vai vibrar, ele vai vibrar com determinada frequência, que é controlado por esse equipamento aqui, tá certo? Se eu colocar se eu for alterando essa frequência, eu vou observar que no cordão eu vou ter essas posições bem gordinhas aqui e essas posições mais estreitas. Ou seja, aqui o cordão tá oscilando, mas aqui nesses pontos estreitos o cordão está parado, que é o nó. Nessa imagem que eu tô colocando aqui, a frequência que foi aplicada de oscilação, então a gente consegue ver dois nós. Nós conseguimos ver apenas um comprimento de onda inteiro, que vem dessa ponta aqui, sobe, passa pelo nó e desce. Nós temos um comprimento de onda inteiro e metade de outro. Então, eu tenho 1,5 1,5 comprimento de onda nessa foto. Então, isso é perfeitamente visível, não apenas em ondas com cordas, mas também pode ser visto em ondas com água, por exemplo. Eu vou colocar para vocês um vídeo para vocês perceberem como é feito em laboratório. Então, essas ondas, como é observado ondas estacionárias em água também, na superfície da água, tá certo? E principalmente quando a gente encontra essa posição de ressonância. Então, a ressonância é quando a gente coloca a corda para vibrar com uma frequência específica, não são todas as frequências, são algumas frequências específicas. Nós vamos observar a presença de nós aqui e esse tipo de formação, né, dos nós e das cristas, ou também chamada antinós. Então, vamos lá, vamos continuar depois desse exemplo, né? Nós já vimos no vídeo anterior que a distância de um nó para o outro é de exatamente lambda sobre 2, ou seja, meio comprimento de onda. Sendo o comprimento da corda igual a L, podemos relacionar o tamanho da corda, que é L, com o número de meio comprimentos de onda formados. No exemplo anterior, nós tínhamos quantos? 3 meios comprimentos de onda, que é exatamente 1,5 comprimentos de onda. Vamos ver, eu não quero deixar claro, olha só. Quantos meios comprimentos de onda nós temos aqui? Meio. Eu tenho isso aqui é meio, aqui é meio e aqui é meio. Então, eu tenho 3 meios comprimentos de onda. Agora, se eu perguntar quantos números de ondas completos nós temos ó, esse aqui é um completo, e metade do outro. Então, eu tenho 1,5 comprimento de onda. Mas, normalmente, a gente trabalha contando meio comprimento de onda. Então, nesse caso, dessa frequência, eu tenho 3 meios comprimentos de onda. Então, a gente pode relacionar o número da corda, o tamanho da corda, com o número de meios comprimentos de ondas que são formados. Observa só esse diagrama que eu fiz aqui, depois eu apresento para vocês mais completo. Eu tenho essa corda fixa nas duas extremidades, ela vai oscilar numa frequência que me dá esse padrão aqui, esse padrão de oscilação aqui, tá certo? Aqui o tamanho da corda é L, e observa que eu tenho apenas
meio comprimento de onda aqui. Eu não tenho aquela curva todinha que forma aquele S assim, não tenho, eu tenho apenas metade dele. Então, por coincidência, nesse modo de vibração, nessa frequência, o L, que é o tamanho da corda, é igual a meio comprimento de onda. Esse segundo exemplo, eu tenho, então, 2 meios comprimentos de onda, ó, um desse lado, 2 com esse aqui. Eu tenho 2 meios comprimentos de onda. Então, L, que é o tamanho da corda, ainda vai ser igual a 2 meio comprimentos de onda. Esses dois com esses dois podem se cancelar e eu posso dizer que L é igual a lambda, ou seja, L é exatamente a 1 comprimento de onda, que é o que a gente tem aqui, a curva completa. Por último, a gente tem então aqui 3 meios comprimentos de onda, que é justamente aquele da foto do laboratório, tá certo? 1, 2, 3 meios comprimentos de onda. De uma maneira geral, a relação entre L, que é o tamanho da corda, e o comprimento de onda, pode ser escrita como. Então, aqui a gente tem um caso para quando a gente tem 1, quando tem 2, quando tem 3 meios comprimentos de onda. Mas, de uma maneira geral, eu posso escrever L como N sobre 2 lambda. Quer dizer, L é igual a um número inteiro, né, de meio comprimento de onda. Onde esse N pode ser 1, 2, 3. Observa que aqui é como se o N fosse 1. Nesse caso aqui o N é 2. Nesse caso aqui o N é 3. Então, de uma maneira geral, fica L igual a N lambda sobre 2. N meios comprimentos de onda. Ou eu posso isolar o comprimento de onda e achar o comprimento de onda em função da minha corda, do tamanho da minha corda. Lambda é igual, eu isolo aqui, eu reorganizo essa equação e eu fico com lambda é igual a 2L sobre N, onde a gente já sabe que N são esses números inteiros aqui, 1, 2, 3. O N, ele é chamado de número harmônico. Então, aqui eu tenho o primeiro harmônico, né? Ou então, o primeiro harmônico também é conhecido como harmônico fundamental. Eu tenho o segundo harmônico, terceiro harmônico, tá certo? Então, N é o número harmônico que vai me dizer quantos meios comprimentos de ondas eu tenho. Se a velocidade que a gente viu de uma onda numa corda é igual a lambda vezes F, né? Comprimento de onda vezes a frequência, eu posso isolar a minha frequência, porque se eu estou interessada então em saber qual é a frequência que me dá esse tipo de oscilação do primeiro harmônico, qual é a frequência que me dá esse tipo de oscilação aqui do terceiro harmônico, então eu isolo a frequência, ó, e eu vou ter que é igual a velocidade dividido por lambda, onde a velocidade, né, a velocidade da onda tem que ser dada, e o lambda eu posso substituir por esse valor que a gente encontrou aqui, ó, para poder encontrar a frequência dependendo do tamanho da minha corda, tá certo? Então, se eu substituir lambda por 2L sobre N, a frequência vai ser igual a V sobre 2L sobre N, não dá para aparecer aqui no documento escaneado, mas quando eu inverto, eu multiplico o primeiro vezes o inverso do segundo, aí tá aqui o N. N sobre 2L. Então, eu fico com minha frequência é igual a V sobre 2L vezes N. Isso aqui é a equação que eu uso quando eu quero descobrir qual é a frequência que me dá, por exemplo, 3 meios comprimentos de onda. E eu conheço, então, um harmônico que eu quero encontrar e o comprimento da corda. Vamos para um exemplo aqui de uma tabela mais completa, olha, tá? Onde a gente vai aqui até o quinto harmônico, né? O N, olha, isso aqui nós temos informação do N, do número harmônico, do número, né, do comprimento de onda e da frequência, tá? Que aqui já está relacionado com aqueles valores que nós acabamos de comentar. Olha, a frequência aqui em função do número harmônico, da velocidade e de 2 sobre L, que é exatamente o que nós vimos, né? Então, aqui tem tipo um pequeno resumo, só para a gente poder praticar mais, né? Então, nesse desenho,
que a corda de tamanho L, eu tenho meio comprimento de onda. O L é igual a meio comprimento de onda. Aqui ele é igual a 1 comprimento de onda. Aqui é igual a 3 meios comprimentos de onda. 4 meios comprimentos de onda, ou então eu posso dizer que o L é igual a 2 comprimentos de onda, porque eu consigo fazer o desenho de um comprimento de onda 2 vezes, tá certo? Então, vocês têm que entender bem direitinho como interpretar, né, esse tipo de formação da onda estacionária quando a gente encontra uma frequência de ressonância, tá certo? Aí, nos exercícios, a gente vai praticar mais isso. Então, por vídeos, eles estão finalizados e vamos agora começar, né, a praticar mais os exercícios junto com a leitura do texto, tá certo? Do livro texto, pode ser o Resnick, pode ser o Sears, o livro que você tiver, contanto que você leia as seções que tratam desses assuntos que eu oriento aqui no PDF da nossa disciplina, tá certo?